Eu transmigrei para o livro. A protagonista feminina é uma venerável insultuosa que cultiva o caminho do desapego. Sua espada Jinsuan se ergue alta nos céus. E eu sou apenas seu júnior que a ama secretamente. Depois de expressar minha admiração pela protagonista feminina, ela me atravessou a garganta com uma espada. Fria e implacável. No momento em que eu transmigrei, estava confessando meu amor à protagonista feminina. Pensando no final do livro, minha mente girou. Olhei para a espada Jinsuan em sua mão. Tímido ao ponto de... Meu amor, é pela sua espada. A lâmina branca como a neve. De repente ficou vermelha e quente. Eu não esperava que o espírito da espada Jinsuan respondesse à minha confissão. Eu aceito você. Então, Jinsuan e eu docemente começamos um relacionamento. Não muito longe, o cabo de uma espada fria balançava em direção ao meu corpo. Eu sorri e pensei. Andei rapidamente em direção à espada Jinsuan. À medida que eu me aproximava, o corpo da espada Jinsuan, que emanava um frio intenso, começou a avermelhar-se fracamente. A lâmina da espada emitiu um leve som de zumbido. Então o espírito da espada também fica tímido. O corpo da espada Jinsuan varreu o ar. Um pedaço de bolo requintado foi colocado à minha frente. Eu fiz bolinhos de flor de pessegueiro para você. Não sei se você vai gostar. Eu sorri e peguei os bolinhos de flor de pessegueiro feitos à mão pela espada Jinsuan. Bolinhos de flor de pessegueiro. Por que você pensou em fazer bolos para mim? A cozinha é muito perigosa. É melhor ir menos no futuro. O corpo da espada Jinsuan ficou vermelho intensamente, balançando o corpo da espada de um lado para o outro. Contanto que você goste de comer, eu posso fazer para você todos os dias. Neste momento, a espada Jinsuan carregava a timidez de uma jovem. Sim, eu estou apaixonado. O objeto do meu amor não é outra pessoa, mas sim o espírito de uma espada. E a dona desta espada é exatamente a principal espadachim do Pico Qinjun, An Yuexin. An Yuexin, que cultiva o caminho impiedoso, é fria e distante. Ela está sempre com uma aparência gélida, mas apenas para seu júnior, Bai Yuxuan, ela demonstra carinho. Até, no futuro, An Yuexin até mesmo desistirá de seu cultivo de 100 anos do caminho impiedoso, apenas para compartilhar a longevidade com Bai Yuxuan. Depois disso, os dois atingiram o grande dão juntos, tornando-se uma grande lenda na seita. E eu sou apenas um figurante, a milhares de metros de distância, sem saber. O protagonista figurante masculino. O único propósito de sua existência é promover o relacionamento entre o casal principal. Portanto, no primeiro dia em que fui morto com um corte na garganta por An Yuexin, eu saí de cena. Ao pensar na minha triste experiência anterior, virei a cabeça e olhei para a espada Jinsuan ao lado de An Yuexin. Mas, para minha surpresa, a sempre fria espada Jinsuan surpreendentemente aceitou minha confissão. Naquele momento, foi exatamente quando a meditação e o cultivo terminaram. Muitos discípulos companheiros notaram a mim e a espada Jinsuan. Comentários zombeteiros chegaram aos meus ouvidos. Na história de 100 anos do Pico Qinjun, esta é a primeira vez que se vê uma pessoa e uma espada expressando seus sentimentos. Se não é dito que Yelingan é realmente incomum. Nossas discípulas do Pico Qinjun já são muitas. Por que Yelingan se apaixonaria por uma espada? Não foi porque ela se machucou profundamente pela irmã mais velha, no meio da multidão, vestido de branco, de figura esguia. A espada em sua mão ainda emitia um brilho frio. Em um instante, todos olharam para Bai Yuxuan. Neste momento, Bai Yuxuan já se destacava na seita. Tornar-se o discípulo mais promissor do Pico Qinjun. O grande ancião do Pico Qinjun imediatamente deu uma ordem para que An Yuexin o levasse pessoalmente. De qualquer forma, é apenas a irmã mais velha, a mais cruel e implacável. Ignorando ele em si, provavelmente foi estimulada. Por um instante, todos me olharam, com mais alguns gestos de apoio. Bai Yuxuan sorriu. Olhou para mim. Irmão, por favor, não se ofenda. Eu falo diretamente. Mas meu caráter está bem. Por favor, irmão, não se culpe. O pequeno discípulo que prefere não ser ladrão rapidamente se colocou na frente de Bai Yuxuan. Como colegas de seita, você é o irmão mais velho. Você deveria ser tolerante e generoso. Se você é tão mesquinho, certamente não está apto a ser um discípulo do meu Pico Qinjun.
TSK, TSK, TSK. Realmente digno de ser o protagonista masculino. Nem precisei abrir a boca. Alguém já estava ocupado falando por Bai Yuxuan. Eu andei devagar em direção a Bai Yuxuan. Dei tapinhas em seu ombro. Ouvi dizer que o jovem mestre Bai é magnânimo, generoso com os mais velhos, amável com os colegas. Tem um coração como o de um dragão espiritual de 18 tipos. Eu acho que em breve, o jovem mestre poderá alcançar a perfeição, cultivar com sucesso. No início, a expressão de Bai Yuxuan era agradável, mas em poucos segundos, ele logo entendeu. Eu estava claramente zombando dele. Quem na Qin Junpik não sabia que Bai Yuxuan, sempre o mais talentoso, parecia ter enlouquecido. Quantos anos se passaram? Essa galinha ainda está longe de ter sucesso. Bai Yuxuan atrás de mim. Me olhava com os dentes cerrados. Eu acenei com a manga. Puxei minha espada Jinsuan e me afastei. Hoje é o primeiro dia do meu encontro com a espada Jinsuan. Mas eu não esperava que a espada Jinsuan escolhesse o local do encontro. Na Lagoa Congelada. A Lagoa Congelada fica nas montanhas atrás do Pico Qinjun. É de profundidade insondável, exalando ar frio. Este é o meu lar. Eu também vou te apresentar a minha família. Olhando para o fundo da lagoa congelada que emitia ar frio, eu olhei para a espada Jinsuan ao meu lado. Enrijeceu o pescoço. Você quer dizer que não vai me fazer pular lá dentro? Se eu realmente entrasse na lagoa congelada, acho que em menos de 1 hora, eu congelaria virando um picolé. Como assim? Claro que é para eles virem te ver. Dito isto, a espada Jinsuan imediatamente balançou seu corpo, com a energia espiritual ondulando. Logo uma barreira subiu lentamente do fundo da lagoa congelada. Num instante, inúmeras espadas emitindo luz fria correram uma atrás da outra. Uma por uma, voaram para fora da piscina fria. Uma por uma, luzes azuis rasgaram a piscina fria. Aterrizaram firmemente no chão, olhando para mim. Uma fileira de brotos de espada parados densamente. Eu recuei um pequeno passo. Aquela cena era realmente espetacular. Saudações, ancião. Por favor, continue. Os brotos de espada eram densos, com as pontas ligeiramente curvadas em direção à espada Jinsuan imponente. Nascidos da essência do céu, da terra e de todas as coisas no Polo Zero, a espada Jinsuan tinha apenas 500 anos de cultivo. E nesta piscina fria, não faltavam brotos de espada antigos que dormiam há 1000 anos. Se contássemos a antiguidade, eles seriam definitivamente muito mais antigos que a espada Jinsuan. Eles deveriam ter sido muito mais antigos do que a espada Jinsuan. Eles chamaram a espada Jinsuan de ancião. Eu lentamente inclinei minha cabeça em direção à espada Jinsuan. Por que eles te chamam de ancião? Embora eu não pudesse ver a expressão da espada Jinsuan, de alguma forma, eu sempre senti que ele falou. É um orgulho oculto. Claro que sou eu quem é mais forte. Eu sou o espírito de espada mais poderoso deste vasto mundo. A espada Jinsuan tem essa capacidade. Mesmo o espírito de todas as coisas no céu e na terra, comparada com Yuexin, que é talentosa por toda a vida, na frente dele, não se atreve a se chamar de mestre por toda a vida. Ancião, este é o gênio que você nos disse. Ele é tão bonito. Sim, sim. Eu ouvi o ancião falar sobre isso há muito tempo. Então ele é tão bonito. Não admira que o ancião não consegue esquecer depois de vê-lo. Um espírito de espada após o outro. Começou a falar um após o outro. Você se chama Elinha, certo? O ancião sempre o menciona. Ontem à noite, ele veio até Antan para uma visita. Ele especificamente nos instruiu a vir e conhecer os espíritos de espada. Virei-me para olhar a espada Jinsuan ao meu lado. O corpo da espada Jinsuan estava levemente vermelho. Um espírito de espada deu um passo à frente para me proteger. Basta olhar. O que você está tocando? E mais. Os espíritos da espada Jinsuan tossiram algumas vezes, fingindo seriedade. E os espíritos das espadas entenderam instantaneamente. Trocaram um olhar. Incontáveis espíritos de espadas se aproximaram. Não sei de onde eles tiraram ovos de galinha caipira, ovos de pato salgados, carne seca, peixe salgado, eles forçaram a colocar em meu saco de quianco. Este é um ovo que minha galinha botou. Este é um ovo de pato salgado que preparei especialmente. É delicioso. E a carne seca? Carne seca. É muito perfumada. Para ser honesto, fiquei bastante chocado. Sempre houve rumores na seita que a água do poço frio sempre foi
Existia sem dono. Todos os anos, muitas pessoas na seita tentavam encontrar sua própria oportunidade no Poço Frio. Mas a água do poço é autossuficiente. Despreza os discípulos da Pico Kinjun. Em quase 1000 anos. Essa pessoa é Anyueshin, que obteve a espada Jinsuan do Poço Gelado. É que eu não esperava que a lenda dissesse a venerável da espada, alta e arrogante. Mesmo que apenas uma pessoa da venerável da espada saísse, faria todo o mundo da cultivação competir por isso. Ser tão amigável. E eu neste momento, sou como no ano novo, diante de parentes e mais velhos, todos querendo me dar envelopes vermelhos. Todos dizem que não querem. Não querem. Mas esta bolsa de Qiankun não recebeu menos do que deveria. E eu, é claro, aceitei tudo. Sem medo de mais nada. Apenas porque a comida no Pico Kinjun é realmente muito ruim. A espada Jinsuan teve uma ótima ideia. Cada vez que um ingrediente comum em suas mãos se transforma de podre em algo mágico, em apenas meio mês, eu já engordei 1 quilo. Enquanto as peças se afastavam, a espada Jinsuan me puxou de volta para o pequeno jardim nos fundos do quintal. Olhei para o saco Qiankun, cheio até a borda. Sorri tanto que quase não consegui fechar a boca. Não se preocupe, essa é a regra de nossas peças. Cada familiar deve criar uma peça dentro do coletor. Além disso, eu sou uma anciã. É razoável que eles gastem um pouco. Além do mais, atualmente, a peça inteira. Sou apenas eu quem encontrou um familiar. Não sei porquê. Senti que enquanto a espada Jinsuan dizia isso, seus lábios estavam curvados. Para mim ter me tornado seu familiar, parecia muito feliz. E muito satisfeita. A sempre fria espada Jinsuan. Quanto mais eu olhava, mais eu gostava dela. Levantei a cabeça diretamente e a abracei. A espada Jinsuan foi abraçada por mim. A temperatura originalmente fria do corpo da espada, na verdade, começou a aquecer gradualmente. Até mesmo o toque em minhas mãos estava quente. A lâmina tremeu levemente. Um brilho claro e perfeito. Parecia muito nervosa. Por que você está tão quente? Você está com febre? Eu sabia que não deveria perguntar. Assim que essa pergunta saiu, a lâmina, que antes era branca, neste momento, lentamente emanava uma camada de rosa pálido. Está chegando a época de entrar nas festas. Nós somos naturalmente frios e sombrios. Está muito quente. Eu gritei e soltei minha mão, olhando para a espada Jinsuan. Então eu não vou te abraçar mais a partir de agora. Sua garota atrevida, tremendo a voz. O vermelho no corpo da espada Jinsuan ainda não tinha desaparecido. A lâmina tremeu. Na verdade, parece que não está tão quente. No corpo da espada com um brilho dourado fraco. Neste momento, estava cheio de um brilho ofuscante. Por que você é tão descortês? Eu me aproximei bruscamente da espada Jinsuan, apenas se limitando a um palmo de distância. Apenas a fixei com os olhos. Então não vou mais te abraçar. Posso te beijar? Na lâmina da espada Jinsuan estava brilhando em vermelho. Absolutamente ridículo. Eu fui à cozinha e fiquei agachada pisando. Eu já vou. A espada Jinsuan disparou rapidamente. Era apenas. E desapareceu sem deixar rastros. Observei a espada Jinsuan. Sorri na direção para onde ela foi. Estou de ótimo humor. Bati palmas. E estava prestes a me levantar do chão, quando vi a pessoa que eu menos queria ver. Bai Yuxuan. Verdadeiramente, o destino nos coloca em caminhos opostos. Em apenas um dia, encontrei Bai Yuxuan 2 vezes. Bai Yuxuan me examinou de cima a baixo. Primeiro irmão sênior. Realmente abri meus olhos hoje. Vivendo tanto tempo. E ainda consigo ver um encontro de uma pessoa e uma espada. Primo mais velho. Você não enlouqueceu e está prestes a se transformar em um homem-espada? Ignoro o escárnio de Bai Yuxuan, saltando diretamente por ele. Mal dei um passo para o lado. E ele me agarrou. E o rosto outrora sorridente gradualmente revelou uma promessa provocativa e frívola. E Elinha, eu te digo, não pense que os outros não sabem. Que eu não sei. Seus pequenos pensamentos sujos. Eu os vejo claramente. Não pense que seus pequenos pensamentos sobre a Yuexin eu não consigo ver. Eu te aviso. Fique longe de Yuexin. Bai Yuxuan estava tão ansioso. Não é sem motivo. Porque em um mês,
O Pico Kinjun realizará a prova do reino secreto. O reino das ilusões vazio contém bestas ferozes antigas. Os discípulos que cultivam primeiro devem ir para o reino das ilusões, matar demônios e obter sua própria fortuna. O reino das ilusões vazio é extremamente perigoso. As pessoas que conseguem sair do reino das ilusões a cada ano são pouquíssimas, em uma situação tão perigosa. Como o protagonista, Bai Xuan. Naturalmente, ele é abençoado com o rei Lou do protagonista. An Yuexin não sei o que deu nela. Ela concordou em cultivar em dupla com Bai Xuan. E Bai Xuan veio correndo, apenas para me avisar. Eu olhei para Bai Xuan, puxando meu pulso, com um leve sorriso. Pequeno irmão aprendiz. É melhor você cuidar de si mesmo. Eu me afastei com elegância. Mal dei 2 passos. Um brilho frio passou, um vento frio desceu. An Yuexin, que deveria matar o homem de azul, desceu. Sua expressão estava fria, com uma expressão leve. Seu olhar frio passou pelo meu rosto. Fiquei atordoado com a pergunta dela. Que egoísmo? An Yuexin olhou diretamente para mim. Parecia querer olhar através dos meus olhos, para ver o que eu pensava em meu coração. Você está próximo da espada Jinsuan. Não é mais para me irritar? E Elingan, você ousa jurar aos céus? Você realmente gosta da espada Jinsuan? Se você realmente gosta da espada Jinsuan, por que você se esconderia secretamente? Onde eu vou praticar o cultivo duplo com Bai Xuan? Apenas para me ver secretamente uma vez. A espada Jinsuan é minha peça. Não vou permitir que você a machuque assim. An Yuexin desferiu uma série de ataques. Fiquei atordoado com o que ela disse. Quando eu estava prestes a abrir a boca, um som de soluço veio de trás da árvore. Olhei para trás. A espada Jinsuan, com lágrimas nos olhos, fugiu para longe. 427 Ao encontrar o olhar triunfante de Bai Xuan 428 eu entendi 429 que tudo era um plano. 430 A espada Jinsuan estava com raiva. 431 Você não me vê há vários dias. 432 Mesmo quando usei o talismã de comunicação para contatá-la. 433 Ela me rejeitou. 434 Na verdade, 435 naquele dia, 436 Eu me perguntei sinceramente 437 sobre meus sentimentos pela espada Jinsuan. 438 Como meu destino neste livro 439 era ser controlado, 440 planejado, 441 Dizia-se que eu amava An Yuexin há anos. 442 Mas quando vi An Yuexin, 443 Eu não tive sentimentos. 444 Pelo contrário, ao ver a espada Jinsuan, 445 Depois de tantos dias juntos, 446 O irmão mais velho da ilusão do vazio 447 estava arrumando suas coisas. 448 Naquele dia, o saco do conhecimento no tanque de An 449 revelou 405. Ao encontrar o olhar satisfeito de Bai Xuan, eu entendi. Isso foi uma armadilha. A espada Jinsuan ficou com raiva. Você não me viu por vários dias seguidos. Mesmo quando usei um talismã de comunicação para contatá-la. Ela recusou. Na verdade, naquele dia, eu me perguntei honestamente. Sentimentos pela espada Jinsuan. Como meu destino no livro era ser dominado e planejado. Diz que eu amo a Yuexin há anos. Quando vi a Yuexin, eu não tinha sentimentos. Pelo contrário, quando vi a espada Jinsuan, vários dias juntos. Era o irmão mais velho da ilusão vazia. Arrumei meu corpo. Naquele dia, o universo secreto no mundo do K-pop. De fato, esvaziou cheio. Muitas coisas. Talismã de invisibilidade. Vestes mágicas. Energia espiritual. O mais notável entre eles. Ainda é um monte de pêssegos em palitos de pêssego. Presumivelmente, a espada Jinsuan foi colocada dentro. Enquanto eu comia os pêssegos em palitos de pêssego, eu chorei amargamente. A namorada que eu acabará de conseguir. Se foi assim. Vuvuvu. Depois de chorar a noite toda, olhei com olheiras para o reino espiritual. Antes do limpar, eu vi de novo o odioso Bai Xuan. Sua aljava estava cheia. Olhando para Yuexin. Ela deve ter guardado muitas coisas boas lá dentro. Mestre irmão. Você está assim por ter sido rejeitado pela mestre irmã. Alguns dias atrás. Não importa. Quando o mestre irmão sair do reino espiritual e matar demônios, você se tornará o primeiro mestre irmão do Pico Kinjun.
Toda a gente do Pico Kinjun. Quantas discípulas não quiseram casar contigo? Os discípulos ao lado de Bai Yuxuan, King Mi, sorriram. Só ela. Yelinga é um lixo. Eu aconselho-te a dar meia volta o mais cedo possível, para não morreres na ilusão do vazio, e nem sequer encontrarem o teu corpo. É isso mesmo, é isso mesmo. Para que servem os centenas de anos de cultivo de Yelinga? Não admira que ela tenha procurado a espada Jinsuan. Ha 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 ha. Eu ignorei as provocações de todos. Dirigi-me sozinho para a ilusão do vazio. Os discípulos do Pico Kinjun entraram na ilusão um a um. A ilusão do vazio é extremamente perigosa. Todos os anos, inúmeros companheiros de secto morreram tragicamente nela. Cruzamento. Uma bifurcação apareceu à frente. Todos pararam e olharam para Bai Yuxuan. Todos no Pico Kinjun sabem que Bai Yuxuan e Yuexin cultivam juntos. Em poucos dias, o seu cultivo aumentou rapidamente. Agora, ela era a que tinha o cultivo mais alto entre eles. Eu me agachei, grudado em uma porção de terra do chão. Uma fenda se parecia com um pequeno caminho. Nesse momento, Bai Yuxuan deu um sorriso zombeteiro. Primeiro irmão mais velho, você é um cachorro? Essa fenda ainda sabe o caminho. Então Bai Yuxuan agitou a mão, comandando a todos para se virarem e irem por outro pequeno caminho. Todos, sigam-me. O caminho ficou cada vez mais estreito. Além disso, o céu estava escuro, tornando minha caminhada cada vez mais difícil. Mas eu sempre sentia que algo estava atrás de mim, me seguindo, olhando rapidamente para trás. Mas não vi nada. Até que um grito agudo veio de perto. Eu me virei para olhar. Essa era a direção para onde Bai Yuxuan liderava a equipe. Agora parece. Se nada aconteceu, algo vai acontecer. Em seguida, uma mulher com o corpo todo ensanguentado e vestes rasgadas. O corpo cambaleou para fora de um arbusto. Seu rosto estava cheio de cicatrizes. Com uma expressão de pânico, ela imediatamente se ajoelhou diante de mim. Irmão mais velho, rápido, vá salvá-la. Vá salvá-la. Realmente, Bai Yuxuan liderou a equipe errada e entrou na Toca do Dragão. Dentro da Toca do Dragão, um dragão marinho adormecido de 10.000 anos. O dragão marinho é cruel por natureza e não gosta que o incomodem. Agora, ele tocou a escama reversa do dragão marinho. Virei-me para ir embora. De repente, saltou de um arbusto. A espada Jinsu imediatamente ficou na minha frente. Não vá. Depois de tantos dias, a espada Jinsuan finalmente se dispôs a me ver. Fiquei animado e a abracei imediatamente. Como você está? Onde você esteve nesses últimos dias? Que aflição! A espada Jinsuan lutou para se libertar do meu abraço. Sua voz embargada. Yelinga, eu não me importo. Você não pode ir àquela festa de aniversário. É muito perigoso. Levantei a mão e toquei o cabo da espada Jinsuan, com voz suave. Jinsuan, eu não sou apenas Yelinga. Sou também o discípulo mais velho do Pico Kinjun. Se houver um problema ou perigo, não posso ficar parado. Além disso, depois que eu sair, tenho algo a dizer para você. Virei-me e fui em direção a Bai Yuxuan. A espada Jinsuan me bloqueou abruptamente. A lâmina cruzada no ar. Se você vai, leve-me com você. No final, não levei a espada Jinsuan. Só porque este ninho de longevidade é extremamente perigoso. Tenho medo que a espada Jinsuan corra perigo. Quando eu entrei no ninho de longevidade, descobri que o dragão serpente lá dentro estava decolando da água, girando no alto, devastando tudo. Os discípulos do Pico Kinjun, uns foram pisoteados por ele, outros foram mordidos até a morte, um por um. Gritos de agonia se espalharam por todo o ninho de longevidade. Nesse meio tempo, eu vi a maioria dos discípulos se escondendo atrás de alguns discípulos. Bai Yuxuan. Bai Yuxuan me viu. Correu para mim freneticamente. E o dragão serpente, como se tivesse sido convocado, soltou os discípulos que mordia e voou em direção a Bai Yuxuan com as asas batendo. O que você pegou dela? Quando vi o disco brilhante dobrado em um chapéu branco na cintura de Bai Yuxuan, foi que eu reagi subitamente. Bai Yuxuan riu friamente. Bai Yuxuan sorriu friamente. Rapidamente colocou o talismã de Jade em minha mão. Empurrou-me violentamente para frente. Então, vá devolvê-lo a ela. Fechei os olhos com medo. O dragão gigante me jogou com força no chão, levantando-me depois de um tempo.
Cobri meu peito. Dor que entrava nos pulmões. Parecia ter quebrado um osso interno. Vendo o dragão gigante se aproximando de mim passo a passo. Fechei os olhos resignadamente. Mas tudo em que eu pensava era em Jinsuan. Não sei. O que ela está fazendo agora? Se eu morrer, ela ficará triste? Em um estado de atordoamento mental, um brilho frio desceu friamente. Você está ouvindo? Ouvi alguém gritar meu nome. Ielingan! Ielingan! Acorde! Não me assuste! Uma espada longa de cor vermelho-sangue caiu na minha visão. Um braço fraco segurou meu ombro. Você chorou aos meus pés repetidamente. Ielingan! Acorde! Acorde! Eu não estou realmente com raiva de você. É só que as pessoas lá fora dizem isso. Dizem que você ama Yueshin. Não eu, Ielingan. Acorde. Eu nunca mais vou ouvir o que as pessoas lá fora dizem. Embrulhado e complicado. Eu errei. Eu realmente errei. A voz é tão familiar. Parece a voz da Jinsuan Sword. Abri meus olhos lentamente. Meus olhos estavam marejados. A Jinsuan Sword chorando incontrolavelmente. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Lágrimas como pérolas. Caindo uma a uma. Ao me ver abrir os olhos, ela me abraçou com força novamente. Ielingan, chorando, pensei que você tinha morrido. Eu estava prestes a enxugar as lágrimas de Jinsuan, dando um sorriso forçado. Você me perdoou. Jinsuan não parava de assentir. Neste momento, notei que Jinsuan havia se transformado em forma humana, e essa era a primeira vez que ela se transformava em forma humana na minha frente. Tudo bem, pare de chorar. Veja, eu não estou bem. Se você continuar chorando, vou ficar com o coração partido. No momento crucial, Jinsuan, ao se transformar em forma humana, lutou até a morte contra o dragão arrogante, e me salvou da boca do dragão. Ela mesma ficou ferida. Me escondi nas vestes de Xuanbin. Jinsuan tremeu subitamente, e um rubor apareceu em seu rosto. O que você está fazendo? Meus olhos estavam fixos em Jinsuan. Você está ferida? Eu estou te curando. Jinsuan é extremamente bonita. Um par de grandes olhos como os de um cervo assustado. Molhados e brilhantes. Em seu rosto pálido, quase se podia ver o sangue. E também, alguém já te disse que você, em forma humana, é muito bonita. Agora, o rosto de Jinsuan ficou completamente vermelho. Ela mal conseguia falar. Até que choramingou. No momento seguinte, envergonhada a ponto de não se aguentar, Jinsuan sentiu o céu e a terra. Não consigo curar minhas feridas rapidamente. O que exatamente te incomoda? Eu caí de propósito no chão, continuando a fingir ser bom. Sinto dor no peito. Também sinto dor nas pernas. Sinto dor de cabeça. Dói em todo lugar. Dói em todo lugar. Espada Jinsuan. Me ajude a verificar 702 algumas áreas 703 brilhando com uma luz fria 704 ele parece muito preocupado 705 como isso é possível 706 eu curei todas as suas feridas 707 não deveria ser. Assim 708 a espada Jinsuan é pura 709 ao me ouvir dizer isso 710 ficou ansiosa, quase girando em círculo 711 ele, é claro. Não consegue ver 712 porque estou atuando 713 você já viu todo o meu corpo 714 claro que sim 715 eu inspecionei tudo 716 sob a espada fria e azul 717 em um instante, percebeu. 718 uma leve cor rosada 719 a espada Jinsu então descobriu suas cicatrizes 720 como está meu corpo 721 o corpo da espada Jinsuan 722 quase em um instante 723 ficou completamente vermelho 724 ele girou trêmulo 700 várias vezes. Brilhavam com um brilho frio. Ele parecia muito preocupado. Como pode ser? Suas feridas, todas eu as curei para você. Não deveria. A espada Jinsuan é pura. Ouvindo o que eu disse, ela ficou tão furiosa que quase deu voltas. Claro que ele não percebeu. Porque eu estava atuando. Você já viu tudo em mim. Claro. Eu inspecionei tudo. Sob a fria espada azul esverdeada. Em um piscar de olhos, ele notou uma leve cor rosa. O espírito da espada Jinsuan então descobriu sua cicatriz. Como está meu corpo? O corpo da espada do espírito da espada Jinsuan, quase instantaneamente, tornou-se intensamente vermelho. Ele se virou com um tique.
Até mesmo ao falar. É muito irregular. Se você continuar assim, não vou mais falar com você. A espada Jin Xuan ficou ereta. Mas a lâmina tremia levemente de tempos em tempos. O vermelho de adoração em seus olhos não desaparecia. Meu Deus! Ele é tão adorável. Eu a abracei com força de repente. Você sabe? Nestes dias, eu senti muito a sua falta. O corpo da espada Jin Xuan, que balançava descontroladamente, de repente ficou quieto. Gostaria de ser abraçada assim por mim. Na verdade, senti muito a sua falta também. Como meus ferimentos eram graves. E estávamos no centro da maré de feras. Cheio de perigos. Então eu e a espada Jin Xuan nos escondemos em um pequeno bosque para nos recuperar. 3 dias depois, lembrei-me de repente da cena da maré de feras naquele dia. Onde foi o dragão orgulhoso? Os outros irmãos marciais do Pico Qinjun. Onde estão? Perguntei sobre a espada Jin Xuan. A espada Jin Xuan, indiferente, disse. Que me matou. Você matou o dragão antigo? O elixir imortal? Onde está o elixir imortal do dragão? A espada Jin Xuan balançou a cabeça. Naquele dia, eu matei o dragão. E o salvei. Não me importei com mais nada. De repente bati na minha coxa. Este reino de ilusão do vazio. Foi para obter o elixir imortal do dragão. Mas agora não sei onde o elixir está. Assim que terminei de falar, a voz do líder da seita soou no reino de ilusão do vazio. O dragão imortal foi eliminado. A força imortal terminou. Por favor, todos os discípulos, retornem rapidamente à seita. Eu e a espada Jin Xuan voltamos para a seita. Quando chegamos à seita, todos os discípulos já haviam retornado. Todos me olharam com curiosidade. An Yuexin estava parada não muito longe. Gritou severamente. Yelingan, você sabe que está errado? Você tem segundas intenções, para roubar o crédito. Você realmente trouxe os 108 discípulos do Pico Qinjun para a caverna de bestas demoníacas. Todos os 108 discípulos pereceram aqui. Se não fosse por Bai Yuxuan, você nem teria voltado vivo. Olhei para Yuexin repetidamente. Finalmente, em minha mente, dei 180 voltas e então entendi. Bai Yuxuan roubou o crédito por mim. E jogou a maldade que ele cometeu para cima de mim. Guardas, prendam Yelinga na prisão celestial. A espada Jin Xuan imediatamente bloqueou meu caminho. Quem ousa tocá-lo? An Yuexin cerrou os dentes. Perguntou. Jin Xuan, você é meu mestre? Você se lembra que fizemos um pacto de sangue. Você não pode trair seu mestre. As palavras de An Yuexin me lembraram. Naquela época, quando An Yuexin tirou a espada Jin Xuan do poço gelado, com medo de complicações, ela imediatamente selou um pacto de sangue. Com o pacto de sangue existente, Jin Xuan não pode trair An Yuexin. Deve ser fiel a ela por toda a vida. Olhei para a espada Jin Xuan e disse suavemente para confortá-la. Seja boa, obedeça. Vou fingir que estou me recuperando. Voltarei em poucos dias. A prisão era escura e sem sol. Não sei quanto tempo passou. An Yuexin veio me procurar. A primeira coisa que ele disse quase me fez rir. Yexuan, você está tratando Bai Yuxuan assim. Não é por ciúmes dele? Será que ele tem ciúmes dele? An Yuexin olhou para mim com um olhar de desprezo, miserável e patético. Sei que você gosta de mim, mas não precisa fazer Jin Xuan para ensinar uma lição a Bai Yuxuan. Uma ilusão no vazio por uma vida. O mestre já investigou. Bai Yuxuan realmente errou, mas não merecia a morte. E você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você, o sênior discípulo de Qin Jinping, mas tomou justiça com as próprias mãos em particular. Não é porque você tem ciúmes dele? Ao lado, a espada Jin Xuan. Que ódio! Ele me repugna. E ainda repugna minha namorada. Isso eu não aguento. Então, eu estalei meus 2 dedos e apontei para o céu. An Yuexin, eu juro, eu não tenho sentimentos românticos por você, e também não por Bai Yuxuan. Nem sequer com Bai Yuxuan. Não tenho um pingo de ambição extrema. O que eu gosto é apenas o espírito da espada Jin Xuan. An Yuexin observou com seus próprios olhos eu fazer um juramento de sangue. Seus olhos cheios de choque. Ele deu mais passos, recuando um passo. Yelingan, você tem que fazer isso? An Yuexin partiu. Olhei para a espada Jin Xuan em um canto. Gritei alto. Saia!
Você também estava espionando. No corpo da espada Jinxuan, um rubor apareceu. Hesitante. Quem estava espionando? Admito que você estava espionando. Bom, você não estava espionando. Você certamente também não saberia. Eu jurei a Yueshin que eu só o amaria nesta vida. Sem duplas intenções. E Elingan. O corpo da espada Jinxuan estava tremendo. Eu olhei para a espada Jinxuan com um sorriso. A espada Jinxuan então percebeu que ela havia chegado à ilha. Eu sei. Você sabe o que? Eu perguntei de propósito. É que eu sei. O corpo da espada Jinxuan ficou vermelho. A espada balançou o corpo e saiu da prisão a toda velocidade. Olhando para a imagem da espada dele se afastando, eu não pude deixar de me sentir emocionado. Seria bom se eu pudesse ver a forma humana dele. Eu fui libertado. E Bai Yuxuan também. Foi punido por seus atos. Ele sofreu 3 raios celestiais e teve 100 anos de cultivo rebaixados. Mas Bai Yuxuan, que sempre foi fraco, desmaiou ao sofrer o primeiro raio celestial. Ao receber apenas o primeiro raio celestial. 2 raios celestiais. Mas foi a Yueshin quem sofreu os 902 trovões celestiais 903 e eu, por ter salvado meus companheiros 904 irmãos e discípulos, fui recompensado 905 e tomei sozinho esta pílula imortal fundida 906 e fui promovido a discípulo pessoal do líder da seita 907. Sabendo desta ótima notícia 908 procurei a espada Jinxu imediatamente 909 A espada Jinxu ainda estava na parte de trás da montanha do lago congelado 910 lá. As montanhas eram verdes e as águas eram claras 911 e muitas árvores frutíferas estavam plantadas 912 e Jinxu agora havia se transformado em forma humana 913 balançando as pernas e colhendo frutas na árvore mortal 914 Jinxu estava vestindo uma roupa vermelha como uma saia 915, parecendo especialmente bonita 916 eu saltei de repente 917 roubando mais frutas. Não é 918 quem diria que Jinxuan se assustaria tanto 919 caindo diretamente 920 mas eu, ferido e sem poderes, não conseguia voar para salvá-la 921 só podia tentar pegá-la com minhas próprias mãos 922. Jinxuan caiu em 1923 eu disse uma frase 924 sombra erguida perfurando o buraco 925 não muito longe, 2 pessoas irmãos marciais que mereceram por seus feitos. E me tornei excepcionalmente o último discípulo direto do mestre. Soube desta boa notícia. E o fato de que ele foi promovido de forma irregular ao discípulo direto do líder. Ao saber dessa boa notícia, eu fui procurar a espada Jinxuan imediatamente. A espada Jinxuan ainda estava na montanha atrás da piscina fria. O lugar era verde com água bonita. Plantaram muitas árvores frutíferas. E a Jinxuan, neste momento, tinha se transformado em uma forma redonda. Balançando as pernas, colhia frutas na árvore imortal. Jinxuan usava uma roupa vermelha como um vestido. Parecia especialmente bonita. Eu apareci de repente, colhendo frutas de novo às escondidas? Quem diria que Jinxuan ficaria chocada? Caiu diretamente. Mas com meus ferimentos e a perda de magia, não consigo voar para salvá-la. Só consigo tentar pegá-la com as 2 mãos. Jinxuan caiu em cima de mim. Eu disse 5 frases. Sombras esvoaçantes. Não muito longe, 2 pessoas estavam sentadas em meditação. O ar espiritual disperso os cercava. Acontece que eram Bai Yuxuan e Yueshin. Eles estavam apenas cultivando juntos. A espada Jinxuan, vivendo de suas instalações, espiou curiosamente. Eu queria cutucar os olhos dele com meu dedo. Mas ele me empurrou com impaciência. Ai, o que há de tão interessante em cutucar você? O que eles estão fazendo? Eu não queria contar a Jinxuan em primeiro lugar. Mas eu não aguentei. As perguntas incessantes dele. Eles estão cultivando juntos. Na verdade, mesmo a Jinxuan, que não entendia nada, sabia o que significava cultivar juntos. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Vermelho das bochechas até a raiz das orelhas. Bai Yuxuan a seguiu até a morte. An Yueshin nunca a abandonou. Ela até desistiu de sua base de cultivo de 100 anos para curar seus ferimentos. A partir daí, o afeto dos 2 subiu degrau a degrau. Finalmente, An Yueshin até para Bai Yuxuan desistiu do caminho impiedoso. Os 2 se tornaram companheiros de cultivo. Pelo contrário, tornou-se uma bela história do Pico Qinjun. Olhando para Jinxuan caindo em meus braços,
Eu de repente tive um desejo de matar 952. Você quer fazer dupla cultivacão comigo? 953 Jin Suan parecia não ter assimilado minhas palavras ainda. 954 sem planos por muito tempo. 955 era como se a alma tivesse saído do corpo. 956 a saia vermelha carmesim ficou congelada pela luz da lua. 957 nem se moveu. 958 cutucá-la com o dedo. 959 você não sabe o que é dupla cultivacão? 960 Então deixe-me explicar. 961 O significado geral é fazer algo. 962 Fazer algo benéfico para a saúde física e mental. 963 Embora Kinji um pique. 964 Ninguém ainda tem experiência em dupla cultivacão. 965 Mas você não é agora. 966 Você pode se transformar em forma humana? 967 Por que não tentar? 968 Jin Suan parece ter finalmente recuperado a consciência. 969 Gaguejando. 970 Eu 971 Eu abracei Jin Suan em meus braços ainda mais apertado. 972 Corpos em contato. 973 Temperaturas corporais se misturando. 974 Neste momento, Jin Suan exalava uma... Você quer praticar duplamente comigo? Jin Suan parece ainda não ter processado o que eu disse. Fez isso por um tempo, como se a alma tivesse saído do corpo. A túnica vermelha foi solidificada pela luz da lua. Sem se mover, cutucá-lo com o dedo. Você não sabe sobre cultivo duplo? Então eu vou te contar. Significa algo tipo aquilo e aquilo. Fazer coisas benéficas para o corpo e a mente. Embora o pico Kinjun. Ninguém tem experiência em cultivo duplo ainda. Mas você não é agora. Já pode se transformar em forma humana. Por que não tentar? Jin Suan parece finalmente voltar a si. Gaguejando. Eu. Abracei Jin Suan em meus braços com mais força. Corpos em contato. Temperaturas se misturando. Neste momento, Jin Suan emitia um aroma estranho. O cheiro parecia ter um fedor leve. O que foi? Você concordou. O corpo de Jin Suan pareceu ficar ainda mais quente. Vermelho por todo o corpo. Fazendo as pessoas quererem tocá-lo. Eu ainda quero provocá-lo. Mas de repente, reagi bruscamente. Jin Suan. Isso foi influenciado pela energia espiritual do cultivo duplo. E também foi estimulado. E Elinha. Estou com tanto calor. Jin Suan, com duas manchas vermelhas nos olhos, começou a desabotoar sua roupa. Vermelho voando até suas orelhas. Em todo seu rosto, havia um leve tom rosado. Abaixo do vermelho vivo e onírico, havia um charme especial. Emergindo fracamente um rosa tocante. Os olhos de Jin Suan começaram a ficar marejados e confusos. Ele continuou desabotoando sua roupa. Ele continuou desabotoando sua roupa. Ele não parava de puxar sua própria roupa, murmurando em voz baixa. Que calor, que calor. E Elingan, ajude-me. A mão de Jin Suan está em mim, acariciando descontroladamente, querendo arrancar minhas roupas. Agarrei Jin Suan enquanto ele se movia descontroladamente, segurando seu rosto com carinho, tentando fazer com que ele olhasse para mim. Jin Suan, você sabe o que está fazendo? Jin Suan de repente olhou fixamente para meu rosto, mirando em minha boca. De repente fiquei confuso e me afastei. Demorei um tempo para processar, até que finalmente entendi. Tanto tempo, que Jin Suan até começou a ficar nervoso. Seus olhos começaram a mostrar ansiedade. Confuso, levantei a mão para o seu rosto e dei um tapa. Segurei o rosto de Jin Suan, massageando o rosto de Jin Suan, deixá-lo profundamente trancado em meu corpo. Dei um beijo suave. Jin Suan ficou tonto com meu beijo, mas sua aparência minúscula e sonolenta era realmente fofa. Eu não pude resistir. Beijei e beijei. Eu até descobri que quando beijava, ele sempre, tenso, puxava a barra de sua roupa. Fechava os olhos tenso. Meu Deus, isso é realmente muito fofo. Nos dias seguintes, Jin Suan e eu frequentemente íamos à Montanha dos Fundos. Só que Jin Suan era tímido. Só nas Montanhas dos Fundos, ele se transformava em forma humana. E eu me dedicava a descer a montanha para procurar para ele todos os tipos de roupas novas e bonitas. Novos cosméticos. Toda vez que Jin Suan via essas coisas, corria feliz em minha direção. Queda fria e gélida. Eu gosto muito, muito. Jin Suan saltitou de alegria. E eu o abracei girando. As risadas de Jin Suan ecoaram por toda a Montanha dos Fundos.
Não havia ninguém na Montanha dos Fundos, exceto da última vez que Anyueshin e Bai Xuan praticaram um cultivo duplo. Quase ninguém veio à Montanha dos Fundos. Ferrou! Jing Xuan deitou em meus braços, sua testa encostada em meu peito. De repente, notei um vulto no canto do olho. Notei um homem com roupas pretas. Bai Xuan apareceu sorrateiramente na Montanha dos Fundos. Ele até se disfarçou especialmente. Fiquei confuso. Além das árvores frutíferas na Montanha dos Fundos, não havia quase nada. O que ele veio fazer aqui? Jing Xuan também ficou surpreso. De repente, Jing Xuan saltou ferozmente. Não! A Montanha dos Fundos cela uma antiga besta feroz. Houve um tempo, incontáveis mercadores. O antigo mestre da seita, junto com outras seitas, conseguiu subjugá-lo e selá-lo nas profundezas da montanha de trás. Ele provavelmente vai libertar essa besta feroz. Anyueshin até pensou em deixá-lo. Bai Xuan, traído, ficou furioso e envergonhado. E ainda quer soltar a besta feroz para destruir o pico Qinjun. De repente, a terra tremeu e as montanhas balançaram. As rochas da montanha de trás caíram. E rugidos ecoaram em ondas. Agarrei Jing Xuan de repente. Vamos sair daqui primeiro. A seita entrou em caos. Devido à liberação da besta feroz ancestral, as feras demoníacas ao redor, chamadas pelo convite, começaram a atacar o pico Qinjun. O mestre da seita foi o primeiro a avançar. Discípulos de quinta classe, parem o treinamento. Discípulos da seita, enfrentem o desastre celestial publicamente. A segurança de outro lugar. Defenderemos o pico Qinjun com nossas vidas. O espírito maligno se espalhou, dominando tudo. A ancien fierce beast that touched the seal has awakened. A giant beast covered in golden feathers. Burst out of a rift in the void. As tall as a hill. Its limbs long and powerful. But its back has two large fins. Bai Xuan hid in the head of the giant beast. His frantic laughter became even more piercing. Today, Qinjun Peak will all die. But in the next moment, the fierce beast leaped up, and swallowed Bai Xuan in one gulp. Shockwave. With the sect leader's command, the disciples of Linjun sect obeyed. Just as he was about to charge forward, Jing Xuan grabbed my wrist. Yelingan. Don't go. I'm scared. Jing Xuan's face was full of worry. Of course he can't bear to part with him. He's never been so attached to me. But at this moment, e even more. O discípulo sênior do Pico Qinjun. Segurei a mão dele firmemente. Absolutamente. Fique no lugar. Voltarei em segurança. Por um tempo, todos os discípulos se reuniram em torno da besta feroz. Meu corpo brilhou, flutuando para cima. A energia espiritual em minha palma ondulou. Cultivo amplo para todas as calamidades. Poder supressor. Quebre. Incontáveis raios de luz dourada caíram. A besta feroz logo foi presa no lugar. Assim que todos pensaram que a besta feroz estava restrita, de repente o céu escureceu. Houve uma mudança repentina. Que prendiam a besta feroz. A luz dourada se rompeu. Os irmãos mais velhos na linha de frente foram feridos pela besta feroz. O mestre da seita cuspiu sangue. Aguente. Vendo que o feitiço de contenção estava prestes a ser capturado, de repente, uma lâmina emitindo um ar frio e brilhante surgiu do nada. Em seguida, minhas costas foram firmemente apoiadas. Era a espada Jing Xuan. A energia espiritual agitada, transformada em forma humana, Jing Xuan estava canalizando energia espiritual atrás de mim incessantemente. Jing Xuan, pare, por favor. Você será contra-atacada pela energia demoníaca. Jing Xuan veio da plataforma fria. Era um lugar onde inúmeros demônios se reuniam. Ela cultivou por 1000 anos, para purificar a energia demoníaca em seu corpo, e se tornar uma espada espiritual. Jing Xuan não aguentou mais. Cuspiu sangue. Neste momento, seu rosto mostrava um pouco mais de determinação e firmeza. Ela limpou o sangue dos cantos da boca. Com firmeza. Eu não vou deixar nada acontecer com você. A besta feroz parece ter percebido a presença de alguém. Rugindo, erguendo suas garras demoníacas, em direção a Jing Xuan. A figura de Jing Xuan ficou presa, capturada pela besta feroz. Engolida. Jing Xuan. Gritei em agonia. E minhas lágrimas caíram involuntariamente.
Mas no momento seguinte, a névoa negra se dissipou. Um poder divino vasto e ilimitado revelou seu poder. Quebre! A besta feroz que um momento antes lutava e se debatia, de repente parecia ter congelado. Tremeu e tremeu. Então, caiu violentamente no chão. E Jin Suan, entre os destroços da besta feroz esmagada, caiu no chão. As roupas brancas ensanguentadas no rio de sangue pareciam particularmente ofuscantes. Jin Suan caiu no chão. Não pude mais me segurar. Papai correu forte em direção a Jin Suan. Finalmente, no momento em que toquei o corpo de Jin Suan, finalmente me senti aliviado. Por sorte, ela estava bem. Jin Suan levantou a mão fracamente, tentando enxugar as lágrimas dos meus olhos. Ling Yan, estou bem. Estou ótima. Cala a boca. Conhecendo-a por tanto tempo, esta é a primeira vez que grito com Jin Suan, porque eu estava com medo. Muito assustado. Eu tinha medo de perdê-la assim. Pare de falar. Vou levá-la para se curar. A besta feroz foi eliminada. As bestas demoníacas nas proximidades, vendo o rei demônio ser roubado, todas elas também recuaram. As nuvens negras se dissiparam. Exatamente, exatamente. Se Jin Suan já te escolheu, como você pode tirá-la tão facilmente? Nossa Jin Suan também tem seu nome. Não é para ser intimidada por vocês. E Elingan, naquela época, a anciã Jin Suan te trouxe para nos ver. Significava que ela te escolheu. Como você pode machucá-la assim? Olhando para um após o outro, pedaços aparecendo na minha frente. Eu, de cabelos brancos, não consigo distinguir. Finalmente, eu fechei a boca de todos os Jin Suans com uma frase. Não se preocupem, todos. Já pedi ao mestre que em breve casarei com Jin Suan. Você vai casar com Jin Suan? Sim. Naquela hora, peço a todos que venham testemunhar. Naquela época, peço a todos que venham ser testemunhas. O eunuco se curvou e agradeceu em silêncio. Os discípulos que receberam essa notícia transformaram-se em formas humanas um após o outro. Suas bocas se abriram mais do que as de todos os outros. Quem disse que vou me casar com você? Uma voz delicada veio de trás. Jin Suan estava parada atrás de mim, com uma expressão de repreensão e timidez no rosto. Se você não se casar, terei que me casar com outra pessoa. Eu disse de propósito. Jin Suan saltou, agitando os punhos em sua boca. Você ousa? Eu aproveitei a oportunidade para torcer o braço de Jin Suan. E Bai Xuan, ao lado, virou a cabeça. Murmurou. Eu não vi nada. Após a grande batalha das feras, procurei o mestre especialmente. Após esta batalha, o mestre viu muitas coisas. Acariciando sua barba. Aceita nunca teve um homem e uma espada. Quando sentimentos surgiram. Na época, achei isso extremamente absurdo. Agora, vejo que tudo isso estava destinado. Você e Jin Suan são realmente um par perfeito. No dia do casamento, vendo todos os parentes chegarem, choraram sem controle. Ninguém acreditava antes. Meus colegas de setor e Jin Suan, todos mudaram de ideia. Realmente procurando um parceiro em Anta. Jin Suan em um vestido vermelho ficou na minha frente. Linda demais para descrever. Em um devaneio. Vi nosso futuro, muito, muito distante. Mesmo quando brancos e prestes a desaparecer, ela ainda estava ao meu lado.